Bom, boa noite, pessoal. Eu me chamo Michael e eu vou dar uma palestra para vocês sobre execução simbólica de ferramentas. Obviamente, é só uma introdução, nem de longe eu pretendo levar esse assunto à exaustão, mas eu acho que é um assunto muito interessante. Ainda não chega a ser o estado da arte dessa área de análise de binários, porque existem outras etapas ainda mais à frente, mas eu acho que é bom para tirar a galera um pouco daquele mundo da análise estática e análise dinâmica que a gente sempre vê, que agora entra na parte de análise simbólica de uma ferramenta. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Michael Vitali, eu sou especialista em segurança numa empresa e eu sou hacker do bem, né, pela Hack and Roll. Hack and Roll é um grupo fundado em 2008 e hoje, inclusive, é uma consultoria que eu possuo. E academicamente eu tenho formação em computação e eu tenho mestrado também na área de informática. E não, eu não sou CISP, eu não possuo certificação CISP. Eu vou tentar ser o mais breve possível na parte dos slides, né? Porque eu quero mostrar um demo, uma POC, e a gente vai resolver essa POC em tempo real, tentar resolver em tempo real. Qualquer coisa, depois a gente corta o vídeo e coloca só a parte da solução. O que deu errado a gente tira. Bom, como é que a gente estuda análise de binários? Inicialmente, a gente sabe que o binário é um programa, né? Que um programa ele é um conjunto de instruções e pipipipopopô, que são utilizados em sequência para poder executar uma determinada tarefa, etc. Só que quando a gente faz a análise do binário, a gente tem que ter uma visão do binário mais macro do que simplesmente o código que ele tem. Vamos supor, lá, para quem fez graduação na área de tecnologia, para quem fez aquele Program 101, quem fez a primeira aula de programação, que pode ser ou em Portugal, ou que é mais antigo que nem eu, que é Pascal no quadro negro, a gente sabe que a gente começa a aprender antes de entrar num código, a gente pode aprender um Portugal, que é uma linguagem baseada no português, ou a gente pode entrar até no próprio fluxograma, que são os fluxos de algoritmo. Basicamente, eu tenho um pseudocódigo em C, e a gente pode reescrever esse mesmo código utilizando um fluxo de algoritmo ou um fluxograma, como é mais comum chamado. Então, por exemplo, eu tenho a minha entrada, que é a minha primeira linha, e a gente pode representar por um retângulo, ou de acordo com a convenção que você está utilizando, pode ser alguma forma diferente. E em seguida nós temos uma condição. Aquela condição, se o número for maior do que zero, nesse formato de fluxograma, ele é representado por um losango. E dentro do losango nós colocamos essa condição. Obviamente, como é uma condição, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Então, por exemplo, caso essa condição seja verdadeira, ele passa para a próxima linha. E essa próxima linha ela faz uma nova condição. Aí, hoje em dia, já é assumido, por exemplo, que quando aquele losango ele vai para uma condição verdadeira, a seta ela fica sendo verde. E se ele for falso, a seta ela fica vermelha. Diversas ferramentas que montam fluxos de programas, ele assume o verde para verdadeiro e o vermelho para falso, para aquela condição. Então, seguindo o nosso código aqui, eu chego no meu putS, ou seja, se aquela minha segunda condição ela for satisfeita, eu chego no meu putS. E aí entra condições falsas, ou seja, caso o meu número, por exemplo, não seja menor do que 100, ele vai chamar o meu ops, ou seja, naquele fluxo onde eu tenho a condição do número menor que 100, se ele for falso, eu chamo o novo bloco, que é para poder imprimir ops na tela. De maneira análoga, caso a primeira condição não seja satisfeita, ele vai chamar o putS de erro, semelhante a erro, que é análogo de maneira semelhante, ele vai utilizar a seta vermelha para falar que aquela condição ela foi não satisfeita, aquele branch ele foi falso. E aí a gente vê que o nosso programa ele sempre tem que terminar com um fim. Ou seja, em cada uma das três posições que ele mandar imprimir alguma coisa na tela, o próximo passo vai ser alterar o fluxo para o fim do programa. Isso aqui é aquele algoritmo 101, né, que a gente vê na graduação, na primeira, na segunda semana de aula. Mas, obviamente, quando a gente parte para uma análise mais prática, na vida real, a gente não fica com esses blocozinhos. A gente usa o famoso CFG, que é, por exemplo, quando você abre no IDA Pro, no Ghidra, alguma coisa, você vai ver aquele Control Flow Graph. E para quem não sabe, esse mesmo programa que eu coloquei, esse pseudo-programa, se você compilar ele e decompilar ele e pedir para visualizar o grafo dele, ele vai estar representando dessa forma. Lembra, a seta vermelha para indicar que uma condição ela não foi satisfeita e a seta verde para indicar que aquela condição ela foi satisfeita. Obviamente, cada um desses pontos aqui é o que é chamado de basic block, ou seja, são um conjunto de instruções que dentro dessas instruções não tem um branch, ou seja, não tem um salto. Se ele começar a executar, ele vai sempre terminar
de executar aquele bloco de instruções. Então, isso aqui é só uma forma, um meio formal de você representar uma ferramenta através do chamado CFG, que é Control Flow Graph. E aí a nossa análise é feita em cima do CFG, em cima desse fluxo que a aplicação ela segue a execução dela. E aí, qual que é o problema que nós temos de análise binária? Quando você for analisar um binário, vamos supor, eu estou fazendo a engenharia reversa de uma aplicação, eu identifiquei um ponto na aplicação que eu falo, oxe, esse ponto aqui ele pode ser vulnerável. O grande problema é, como é que eu parto de um ponto de entrada da minha aplicação, como é que eu faço para chegar naquele ponto? Por exemplo, se você fizer um fuzzy na aplicação, você vai ter o seu input, você vai ter aquele input vai seguir todo o caminho até chegar naquele ponto vulnerável, se o seu input ele trigar aquela vulnerabilidade. Mas aí o grande problema da análise de binário é como é que você faz para, a partir de um ponto X dentro dessa aplicação, você consegue chegar nesse ponto X a partir de um ponto Y. E esse ponto X pode ser um trecho da aplicação que é vulnerável, e o ponto Y pode ser, por exemplo, o entry point da aplicação, partes da superfície de ataque da aplicação. Então, tem um binário que a entrada dele vai ser um outro arquivo, um PDF, por exemplo, que ele vai ler, e lá dentro daquele PDF, daquele leitor de PDF, tem uma vulnerabilidade. Qual que é o caminho que eu tenho que fazer para o meu PDF, quando eu mandar carregar, ele seguir aquele caminho e ele atingir aquele ponto vulnerável da aplicação? Ou seja, quais são as condições, ou é comumente chamado de constraints, quais são as constraints que eu preciso para que seja satisfeito todo esse caminho e eu consiga atingir aquela parte do meu programa vulnerável. E a outra pergunta é realmente possível chegar lá de maneira intacta? Porque você pode ter uma função vulnerável e em um determinado ponto anterior a ela, você pode ter um cheque de sanidade para saber se realmente o parâmetro que está chegando lá, ele está sanitizado já ou não. E esses são um dos principais problemas que nós temos na análise binária. Você conseguir definir uma entrada na sua aplicação para você seguir um fluxo e atingir um determinado ponto da aplicação que você gostaria de fazer. E aí isso é utilizado por quê? Você pode utilizar isso para fazer a engenharia reversa da aplicação, você conseguir entender melhor o fluxo da sua aplicação. Você pode fazer isso no processo de fuzzing, ou seja, você pega um programa target que você tem, um programa alvo, e você manda entradas mal formadas para esse programa com o intuito dele gerar uma condição anômala, uma condição não prevista e, consequentemente, um crash que você possa analisar e verificar se ele é explorável ou não. Ou, o mais interessante de todos são os N-Day exploits. Todo mundo sabe que é um zero-day, é aquele exploit que não tem correção ainda pelo vendor. O N-Day exploit, que pode ser one day, 2 day, 3 days exploit, é quando você tem um patch daquele exploit, daquela vulnerabilidade, e aí um dia depois você lança o exploit para ela. Um exemplo bem comum é o BINDIF, que o pessoal faz em Windows. O Windows tem uma vulnerabilidade crítica no HTTP.sys do IS, que é no kernel, né? Até hoje não sei porquê, e aí ele lançou um patch para o HTTP.sys. Aí você vê que ele tem modificação. E aí, às vezes, você faz uma diferença entre esses binários, tanto o anterior vulnerável quanto o novo, e você consegue identificar no código, por exemplo, um bound check. Ele verifica, essa variável aqui não pode ser maior do que 30. E na versão vulnerável não tinha. Ou seja, você sabe que se você mandar mais do que 30 ali, naquele ponto, você consegue trigar uma possível vulnerabilidade. Só que aí o problema é, qual que é a entrada, qual que é o input da minha aplicação para eu conseguir chegar naquele ponto do código vulnerável? E isso é um problema. Porque você pode estar com a falha na sua cara, você pode entender a falha, só que você não consegue gerar uma entrada para você conseguir chegar naquele ponto. E esse é uma coisa que a gente tenta resolver, pelo menos, com a nossa execução simbólica da aplicação. Só que antes de resolver isso com execução simbólica, a gente fala muito em análise dinâmica. Análise dinâmica, você pega um monte de entradas diferentes, ou elas podem ser mal formadas, corrompidas, ou elas podem ser dinâmicas no sentido de inteligentes, né? Um fuzz inteligente, onde ele gera um PDF válido, por exemplo, ele gera uma requisição HTTP válida e manda para o seu serviço para você conseguir saber. Só que aí você vai ter que fazer uma tentativa e erro. Você gera a entrada A, aí você manda. É o que você quer? Não é. Aí você gera a entrada B e manda de novo. É o que você quer? Não é. E você vai ficar isso até você, por sorte, né, digamos assim, conseguir trigar aquele ponto do seu código. E aí nós temos análise estática. E a análise estática é estática.
é praticamente uma análise manual que você faz. É como se você abrisse aquele CFG que você tem e você visse quais são os pontos de entrada da aplicação e com essa visão do CFG, do grafo, você consegue tentar enxergar melhor quais são as condições que você precisa até você chegar naquele ponto do código. Só que aí é um trabalho praticamente manual e visual, onde você tem que olhar e saber como é que você faz. Só que aí nós temos a nossa análise simbólica, e é isso que a gente vai ver, como é que a gente consegue tentar, por exemplo, resolver esse tipo de problema utilizando análise simbólica. Então, basicamente, a execução simbólica, o que que a gente faz? É um mecanismo onde você segue de maneira simulada o fluxo da aplicação, e em cada branch, em cada condição da sua aplicação, você cria notas, ou seja, você vai criar uma nota falando qual que é a condição que precisa de ser satisfeita naquele ponto. E aquela condição, ela vai percorrendo o restante do fluxo, e sempre que ele achar uma nova condição, ele vai ter aquela condição anterior salva e vai também adicionar a nova condição. Então, você vai ter um conjunto de condições que devem ser satisfeitas, e esse conjunto de condições, que são os estados, você vai salvar, você vai armazenar para cada branch que a sua aplicação tem. E se em dado momento você conseguir alcançar, só com essa análise na sua aplicação, só com essa análise simulada na sua aplicação, se você conseguir alcançar o ponto do código que você quer, você tem um conjunto de condições que devem ser satisfeitas para você conseguir trigar. E com esse conjunto de condições, você consegue montar o input que você precisa para chegar lá. E é isso que a execução simbólica ele visa fazer. Então, vamos ver um exemplo aqui. Nós temos aqui no nosso código, inicialmente, e vamos supor que a gente tem que atingir esse ponto WOW, onde ele imprime na tela o WOW. O que a aplicação ela faz, uma análise, uma execução simbólica ela faz, ela tem o estado 1, por exemplo, o estado onde não tem nada pronto. Ou seja, eu não sei qual o conteúdo da minha variável num, e eu não tenho nenhum constraint, eu não tenho nenhuma condição para ser satisfeito nesse ponto. E aí a aplicação ela vai sendo simulada. Quando ela chegar na primeira condição, então, o num tem que ser maior do que zero. Então, essa condição vai fazer com que o meu estado 1 ele se divida em dois estados. E ele pode fazer uma busca em largura na nossa aplicação com isso. Ou seja, esse state 1, ele vai criar dois states, vai ser o 1.1 e vai ser o 1.2. Só que 1.1 é o estado onde o meu num ele é maior do que zero. E o meu 1.2 é o estado onde o meu num ele é menor do que zero. Ou seja, nós criamos dois estados diferentes em que ele armazena as condições necessárias para chegar naquele ponto. E aí nós temos, por exemplo, a nossa segunda condição, se o número for menor do que 100. Novamente, nós aqui, dentro dessa condição, nós estamos assumindo que o estado 1.1 ele foi satisfeito, ou seja, ele só vai chegar aí a partir desse estado 1.1. E quando ele chegar nessa outra condição, ele vai criar mais dois estados. Ou seja, esse estado 1.1, ele vai criar o estado 1.1.1. Esse 1.1.1, quais são os constraints deles? É quando o número for maior do que zero e o número for menor do que 100. Mas se caso essa condição não seja satisfeita, ele vai também ter o estado 1.1.2, que é quando o meu número ele é maior do que zero e também o meu número ele é maior ou igual a 100. E aí nós chegamos, por exemplo, quando esse 1.1.1 ele é satisfeito. E é o ponto que nós queremos chegar na nossa aplicação. E nós temos o estado necessário que nós precisamos de resolver para conseguir identificar quais são os inputs necessários para poder atingir esse ponto da aplicação. E aí o que acontece? Imagina isso passando em diversas condições e diversos branches da nossa aplicação. Você vai chegar no estado que você quer e você vai ter dezenas, centenas, até vezes milhares de condições necessárias para você conseguir resolver. Só que para quem lembra de álgebra e tal, você sabe que isso na verdade é um sistema linear. É um sistema linear com diversas variáveis, diversas coisas, e aí você pode resolver isso, por exemplo, com um Z3 um Z3, por exemplo, da Microsoft, que é um resolvedor de teoremas. Você manda ele como sendo um sistema linear e ele vai te falar quais são as soluções desse sistema linear para poder ele ser satisfeito. Nesse caso, no nosso state 1.1.1, nós temos quando passar pelo solver dele, ele vai falar que as variáveis têm que ser número igual a zero, ou número igual a 1, ou número igual a 2, ou seja, ele vai trazer para você todas as possíveis soluções para aquelas condições, para aqueles constraints que nós temos ali. E aí você vai ter qual o input que você precisa para poder atingir aquele ponto do programa.
E é isso que a execução simbólica ela é. Obviamente, você não vai fazer isso na mão, existem diversas ferramentas que auxiliam você a trabalhar com isso, e é isso que a gente vai ver na prática. É basicamente isso que a gente vai ver na prática. O que eu tenho aqui, eu tenho um código que eu implementei, ele é um códigozinho bem simples. Vocês conseguem ver meu terminal? Você consegue só falar um joinha, beleza. Então aqui eu tenho um PES e tenho um code. O código, eu estou assumindo que a gente não tem acesso ao código, por exemplo. Você pode fazer um code review, pode meter um monte de print, um monte de coisa para tentar identificar. Mas vamos assumir que você está pegando uma ferramenta que você não conheça. Você não tem o código-fonte dele. E aqui, o que eu tenho aqui no meu código? Eu leio uma senha, e se eu der um check pass, ele vai falar, wow, you did it. E se não, ele vai mandar um ops, para falar que você não conseguiu. É um código extremamente simples. Só que eu não sei qual que é a senha que ele está querendo ler aqui. Se você tentar compilar ele, você vai ver que você não vai nem conseguir identificar com strings, porque ele está fazendo uma operação ali para poder esconder essa senha que ele está tentando ler. Obviamente, como ele é simples, você consegue tirar esses dados, refazer a operação na mão e tudo mais. Mas o objetivo é resolver isso através de execução simbólica. Eu tenho ele compilado aqui, então ele pede uma senha, eu coloco alguma coisa, ops, not this time. Não é dessa vez que você vai conseguir resolver isso. E aí o que a gente faz? A gente tem que tentar fazer uma análise para identificar alguns pontos triviais dessa aplicação. Vamos supor que a gente não viu o código-fonte dela. A gente não tem um código-fonte dela. Então a gente vai fazer o quê? Vai partir para o reversing da nossa aplicação. Então aqui eu tenho essa mesma aplicação, que é o nosso POC, eu tenho ela decompilada. E essa decompilação você pode tentar ver ela com CFG e tal, essas coisas. Mas como ele é um código simples, a gente consegue analisar no próprio assembly. A gente sabe que ele vai ter um printf lá da mensagem password, e a gente sabe que depois ele vai dar um fgetS para poder ler a entrada do usuário. Esse fgetS, ele vai ler 255 bytes. Então a gente sabe que o nosso input ele tem no máximo 255 bytes. E em seguida nós temos a chamada ao nosso check pass. Esse check pass, vamos supor, não importa esse check pass. O que importa é que se ele retornar verdadeiro, ele retornar 1, por exemplo, ele vai chamar esse put s com o nosso wow, you did it. E se ele for falso, ele vai chamar o outro put s ali com o nosso oops, not this time. Então, basicamente eu tenho uma entrada de 256, 255 bytes, e eu quero, por exemplo, alcançar esse endereço de memória. Eu quero alcançar esse endereço de memória onde eu falo you did it. E eu não quero alcançar esse endereço de memória onde eu falo ops. Então, só com essas informações, sem saber como é que é esse algoritmo, sem saber o que ele implementa, a gente consegue resolver esse problema. Então, vamos implementar então uma solução para esse problema, utilizando o nosso... Opa! Vamos resolver esse problema, como é que faz? Então, eu vou fazer ele em Python. Vamos lá, USR, bin Python. E aí eu vou utilizar uma biblioteca conhecida como Angry. Você pode instalar ele com pip-install mesmo, de boa. Essa biblioteca, ele é uma biblioteca para você fazer análise simbólica de aplicações. E aí, o que nós sabemos? Nós sabemos qual o tamanho da nossa entrada, ele é 255. E tem mais informações ali que nos interessam. Por exemplo, eu tenho o endereço onde ele diz que teve sucesso na nossa execução, que é esse endereço aqui. Ou seja, se eu chegar nesse endereço, quer dizer que deu tudo certo. Então, eu tenho que procurar aonde a minha aplicação ela vai chegar nesse endereço. E tem um endereço também quando ele diz que a minha aplicação, que a minha entrada não estava correta. Então, eu tenho que evitar que a minha aplicação chegue nesse endereço. Por quê? Você pode não colocar esse evitar, porque a partir desse momento a aplicação termina. Mas você, colocando esse ponto de avoid na aplicação, você assume que quando você chegar naquele ponto na sua simulação, ele já encerra a execução daquele programa, ele não continua executando ele. Então aqui eu vou ter o avoid address, vai ser igual a esse parâmetro aqui. Então eu tenho o quê? Eu tenho o tamanho do meu input, eu tenho o endereço que eu quero localizar e tenho o endereço que eu quero evitar. E aí a gente vai utilizar o Angry para isso. Vamos criar um projeto aqui. Angry. E eu vou colocar só o meu entrada aqui, o meu POC.
Você pode tentar, às vezes você precisa de bibliotecas de terceiro, de carregar, às vezes você consegue rodar o programa sem carregar outras bibliotecas, mas só para garantir, eu vou colocar um auto load libs aqui, para garantir que ele vai carregar automaticamente as bibliotecas, né? Porque às vezes precisa de libc ou de libmath, libcrypto, essas coisas, então você vai fazer com que ele carregue automaticamente as bibliotecas dessa aplicação. Então eu vou criar o meu projeto. E aí eu sei o quê? Que o meu password que eu preciso, ele tem 255 caracteres. E aí eu vou criar, então, 255 variáveis simbólicas que chamam. Porque essas variáveis simbólicas, elas vão fazer parte do meu sistema linear, dos meus constraints. Como nós tínhamos só uma variável num lá, aqui nós temos uma string, a gente pode falar que cada caractere dessa string, ela é uma variável simbólica. Isso é feito pelo Clarify. O Clarify, ele é próprio do Angry, e você utiliza ele para poder você criar essas variáveis simbólicas. Você tira, por exemplo, BVS, que é uma variável, é um binary vector symbolic, é um vetor de variáveis simbólicas. E aí você dá um nome para sua variável. Por exemplo, char1, que é o primeiro caractere da minha senha. E qual que é o tamanho dele? É um vetor binário de bits, então ele possui 8 bits. Esse aqui seria o meu char1. E eu poderia fazer vários aqui até. Opa! Eu poderia fazer vários aqui, char2, char3, para poder representar todos os caracteres. Só que como a gente está no Python, a gente vai fazer isso aqui de um jeito mais pythonico, né? Vamos lá, com o password chars, ele vai ser um vetor desse cara aqui, clarify, BBS, em vez de ser char1, eu vou colocar char e vou concatenar um i qualquer aqui. Eu vou falar for i in, e aí nós temos o tamanho 255, então range input lane. O que eu fiz assim, eu só coloquei ele mais pythonico. Aqui eu criei automaticamente um vetor de 255 BVS, que é esse bit vector symbolic. Então esse meu password share, ele é um vetor que possui 255 variáveis simbólicas que eu vou mandar depois para o meu solver. Eu tenho que incluir ele aqui, né? Dar um import no clarify. Dar um import no meu clarify. E ele é o vetor, né? Então eu vou concatenar esse cara aqui. Vai ser o clarify. Clarify não, clarify. Clarify. Eu vou concatenar isso aqui, concat. Ele é um vetor que vou passar ele como referência, né? Password chart. E aí eu criei uma variável password, que na verdade ele é como se fosse um sistema linear com 255 variáveis. O próprio Clarify ele fez isso para a gente. Ele concatenou aquele vetor e criou o nosso sistema linear. Só que, obviamente, ele não sabe o que ele vai ter, né? Ele não sabe o que ele vai executar. Então, a gente vai ter que criar uma simulação da nossa aplicação. Então, por exemplo, eu vou ter o meu estado inicial da minha aplicação. O meu estado inicial, eu vou pegar o meu projeto, usar um factory que é dele, e aí você pode, por exemplo, eu quero instrumentar uma função específica. Você pode colocar aquela função como sendo o seu estado inicial. Você quer que ele, quando chegar na main, eu quero colocar sua main como sendo o meu estado inicial. Só que aí, para poder evitar ter que pegar endereço e tudo mais, eu vou criar um full. Vai ser um full init state. Ou seja, vai pegar a aplicação e rodar do zero, sem definir um estado inicial. Ele vai sempre começar a aplicação do zero. Obviamente, se você quiser fazer uma análise, por exemplo, de uma determinada função, você pode ver a documentação e ver como é que você coloca esse estado inicial a partir desse ponto. Você consegue criar, por exemplo, snapshot daquela posição de memória. Você atingiu um determinado endereço, você consegue criar um snapshot para sempre você voltar naquela posição e fazer a instrumentação a partir dele. Só que aqui, eu vou simplesmente criar um full init state. E aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter os meus argumentos, né, do meu programa, que ele não tem argumento direto, então ele vai ser só o POC. E aí, eu tenho... O que eu vou ter no meu estado inicial? Eu leio do teclado padrão. Então, eu vou falar que o meu stdin, que é a minha entrada padrão da minha simulação, ele vai ser o password. Ou seja, ele vai ser o sistema simbólico que eu acabei de criar, com diversas variáveis simbólicas. Aqui você poderia, por exemplo, utilizar o Unicorn. O Unicorn é um engine de simulação.
ele tem outras engines de simulação, só que uma das mais famosas é o Unicorn. Então você pode falar, por exemplo, options, você pode falar que você quer que ele utilize o Unicorn. Aí você vai usar Angry, options, Unicorn. Aí você fala, eu quero que ele utilize essa engine aqui de simulação. E nesse ponto aqui nós temos o nosso estado inicial, nós temos o estado inicial da nossa aplicação. E agora o que que importa aqui? Nós temos que criar um mecanismo de criar simulação. Basicamente no Angry você vai pegar o seu factory e criar um simulation manager. E você vai começar no seu estado inicial. Então agora o meu SM, ele é um objeto de simulação. Eu quero simular. Ele que vai iniciar a minha simulação. Sempre quando ele for simular, ele vai começar a partir do meu estado inicial. E aí, qual que é a questão? Qual que é a grande sacada que é genial? Você pode falar, por exemplo, SM Explorer, ou seja, ele vai percorrer, vai simular a sua aplicação. Só que você vai falar o seguinte, eu quero explorar, mas eu quero procurar esse endereço aqui. Ou melhor ainda, eu quero procurar esse endereço aqui e eu quero evitar esse endereço aqui. Com isso, ele vai já executar a sua simulação, vai gerar diversos estados diferentes para ela, ele vai gerar e vai resolver o seu sistema. E aí ele vai te trazer, sempre que a sua aplicação terminar, ele vai te trazer qual que foi o input que aquela aplicação teve. E qual que é a ideia agora? Vamos procurar um input que ele gerou a saída válida. Então, como é que a gente procura? Ele tem o meu simulation, ele tem o nosso dead-ended, que na verdade ele é a lista dos estados finais. Então, sempre que você atingir o estado final, que pode ser ou no void ali ou quando a aplicação encerra, ele vai criar esse dead-ended aqui. E ele, como é uma lista, a gente pode iterar nela. Então, eu vou colocar um for x em dead-ended. E aí, o que eu vou fazer? O meu x, que é meu estado atual, você pode ler qual que foi a saída dele. E aí você pode ter Unicode e tal, um monte de coisa, só que a gente vai ler um padrão mesmo, que é o POSIX. E aí você vai dar um dump de string dele. Então você vai obter qual que é a saída dele. Só que eu não quero dump de string. Quais eram as mensagens lá que ele tinha? Ele tem a mensagem ops, ou ele tem a mensagem wow. Eu quero só quando ele tiver aquela mensagem wow. Ou seja, se Python 3, B, wow. Ou seja, se tiver o wow na minha saída, então eu quero salvar esse estado. Eu vou criar um vetor de estados aqui, chamar de y. Y igual ao vazio, whatever. Eu vou dar um y.append e eu vou salvar o meu estado x. Nesse ponto aqui, eu percorri todos os estados de saída dele e eu salvei somente os estados que ele teve wow na saída. A gente sabe que o estado que teve wow na saída é quando ele teve uma entrada válida. Vamos pegar somente o primeiro deles, por exemplo. Vou falar que o meu password válido, ele vai ser meu estado 0, que é o y. Vou pegar agora o Zix. Eu vou pegar agora o meu valid aqui, minha saída que ele teve. E aí, não, peraí, y ou x, beleza, x POSIX são todos os estados. E o y aqui, quando eu salvar esse estado, ele vai me dar ele é a saída, e o 0, ele qual foi a entrada padrão, qual o descriptor que eu estou utilizando. Então aqui eu estou comparando com a minha saída, e agora o meu valid eu vou pegar qual foi a entrada que ele teve. E ele vai trazer para mim um vetor. Então vamos só colocar ele bonito aqui para gente. Password. Ele pode trazer um monte de lixo junto, até porque você não colocou restrição de nulo, você não colocou registrão de caracteres não printáveis, digamos assim. Eu vou pegar, por exemplo, o CHR de todos os caracteres que tiver no meu valid. For C invalid. Um vetor invalid. Só que ele vai trazer tudo. Eu estou pegando isso aqui, eu estou transformando num vetor, que ele vem em bytes para você, em numérico. Eu vou juntar ele aqui, dar um join para criar string. Só que eu não quero todos, vou pegar só os caracteres que são imprimíveis lá, que você pode imprimir. Só se é entre 20, né? Menor ou igual a C, mas igual a, acho que é 7F. ASCII normal, sem ser ASCII 2. Então aqui que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os bytes que eu tiver na minha entrada, eu vou verificar se esse byte for entre 20
e entre 7F, eu vou trazer ele para o meu password. Mas como ele retorna um vetor, opa, como ele retorna um vetor, eu já dou o join para você garantir que ele vai juntar e mostrar qual que é a senha que nós temos. Se tudo estiver certo, eu vou ter password, eu vou ter minha senha. Então, novamente, eu tenho o import do Angry, que é o nosso framework de execução simbólica. Eu tenho o Clarify, que a gente utiliza para poder criar nossas constraints, nosso solver. E aí nós criamos um projeto Angry. Nós definimos aqui, utilizando o Clarify, o nosso BVS, né, que é Binary Vectors Symbolic, e utilizando esse Pythonic Way aqui, esse modo Pythonic, aqui a gente criou 255 variáveis simbólicas, todas elas de 8 bits, ou seja, 255 bytes, que é o tamanho máximo que a nossa senha ela pode ter. Aí eu peguei esse vetor, eu concatenei ele com cat, eu concatenei esse vetor e ele gerou o nosso sistema simbólico, nosso conjunto de variáveis simbólicas, como se fosse um sistema linear. E aí eu criei o nosso estado inicial da nossa aplicação, e como eu falei, o estado ele pode ter diversas formas diferentes de você criar, mas eu criei um full init state aqui mesmo, para poder não demandar muito, que aí você tem que ver a documentação e tudo mais, onde meus argumentos é simplesmente a execução do programa. Eu utilizei a engine aqui de simulação do Unicorn, e eu falei que minha entrada do meu programa vai ser a senha. Ou seja, a entrada vai ser o sistema que eu vou instrumentar e eu vou utilizar ele como os parâmetros da nossa execução simbólica. Aí eu criei um Simulation Manager, utilizando o nosso estado inicial, e utilizando o Simulation Manager, eu utilizei o Explorer. Eu quero explorar a minha aplicação como se fosse fazer uma busca, uma largura nela, procurando esse find ADDR, que é o endereço da mensagem com sucesso, e evitando o avoid ADDR, que é o endereço onde a mensagem é de insucesso. E se ele executar e achar os estados, ele vai trazer para mim todos esses dead-ended, todos esses dead-ended, que vai definir quais são todas as saídas que a minha aplicação ela teve. E eu vou pegar simplesmente as saídas que teve o WOW, que a gente viu decompilando a aplicação, que é a mensagem de sucesso, ela possui esse WOW, e eu vou imprimir a entrada que teve, que gerou aquela saída, pegando simplesmente o primeiro caso deles. Se tudo der certo, eu espero que dê, e eu chamar o solve, ele vai iniciar a instrumentação. Às vezes ele pode demorar um pouco, mas como é um exemplo bem pequeno, eu espero que ele não demore. Se tudo der certo, cruzar os dedos e não tiver erro, e deu algum erro. Solve na linha 12. Vamos ver aqui. Solve na linha 12. Password share. Share mais i for i in range. Qual foi o que deu? Eu não posso. Não posso concatenar string com int. Não, beleza. Viajei aqui. Vou fazer então o nosso porcento de. E usar o porcento. Vai. Se der certo, ele vai criar as variáveis, vai simular. Vamos torcer para dar certo. Executando. Pode demorar um pouquinho, pode não demorar, não sei. Rufam os tambores. Password Hack the Planet. E aí ele procurou, ele simulou a aplicação e ele identificou qual que é a entrada da aplicação para poder gerar aquela saída. You did it. Ou seja, esse é o princípio de execução simbólica de aplicação. E esse aqui é o POC que eu tenho. E aí, o que acontece? Beleza, nós achamos a bala de prata. Não, isso não é a bala de prata. Porque você vê que até esse exemplo simples, ele demorou um tempinho para ele poder resolver. O grande problema dessa abordagem de execução simbólica é o consumo de memória, e um problema que o paper principal deles fala que é o Path Explosion, porque a cada branch que você chegar na sua aplicação, ele tem que pegar o estado atual, que já possui todos os estados anteriores salvo, no estado atual, e dividir em dois. E continuar seguindo a partir disso. Então você não consegue de maneira
sólida executar isso, por exemplo, numa aplicação grande. Por quê? Porque você vai consumir muita memória e você vai criar diversas, infinitas, milhares, milhões de ramificações na sua aplicação. E quando você mandar ele resolver, ele vai ficar a vida inteira ali para tentar resolver. E aí, como é que a gente resolve esse problema? É uma abordagem que fica para o futuro, que é quando você mistura execução concreta com execução simbólica, também conhecido como execução concólica, que é basicamente você tem a sua aplicação e você faz um fuzzy na sua aplicação básica, aquele análise dinâmica. Com essa análise dinâmica, você já consegue cobrir diversos pontos da sua aplicação. Você cobre diversos pontos. E aí, quando você atingir, por exemplo, a exaustão da sua análise dinâmica, quando, por exemplo, agora eu demoro mais 2, 3 dias para poder achar um ponto novo, você pega desses pontos que você tem finais, e a partir desses pontos você faz a execução simbólica, para você tentar chegar no seu ponto. Ou seja, você reduz, você tenta arrancar esse path explosion, e você parte a sua execução simbólica simplesmente a partir de alguns pontos. Tem um conhecido meu, que é o Vitaly Nikolenko, que ele faz execução concólica, por exemplo, no kernel do Linux. Imagina o emaranhado de brains que deve ter, por exemplo, no kernel do Linux. Mas utiliza isso aí para poder fazer descoberta de exploit e análise de kernel para poder conseguir identificar e analisar vulnerabilidades. Bom, pessoal, era isso. Eu acho que foi até rápido, né? Mas espero que tenham curtido, espero que tenham gostado. E lembre-se, hack the planet.